Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais de Estar em Sintonia. Hoje, quarta-feira, 24 de maio, passam 5 minutos das 18 horas. Hoje, numa emissão especial de Sintonia de Ataque, vamos ter um debate, ou pelo menos foi assim que foi organizado esta hora. Teremos eleições para a Associação Futebol de Aveiro no próximo dia 2 de junho de 2023. Foram convidadas as duas listas conhecidas e que apresentaram então listas aos órgãos sociais e diretivos da Associação Futebol de Aveiro. Temos connosco o candidato André Amorim. Também foi convidada a outra lista que declinou o convite e então seguiremos o nosso programa com o candidato presente, com aquilo que são os pontos que iremos abordar ao longo do nosso programa. Portanto, dar também esta nota a todos os nossos ouvintes que nos acompanham via rádio em 92 FM por todo o mundo em radiosintonia.pt e agora também com esta ligação próxima com as redes sociais através do Facebook em direto. Já estamos efetivamente em direto neste momento e vou começar por cumprimentar o André Amorim. Boa tarde, bem-vindo à Rádio Sintonia. A primeira palavra, já vamos falar sobre tudo, mas a primeira palavra é sempre, gostamos de fazer isto aqui na Rádio Sintonia, é conhecer um pouco as pessoas que estão por detrás dos candidatos, dos presidentes, dos dirigentes, dos jogadores. Temos sempre esta iniciação conhecendo quem é que é a pessoa. Portanto, a primeira questão é dar as boas-vindas e quem é que é o André Amorim. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e já não é a primeira vez que o candidato da lista IA recusa o debate, o que é mau, porque debater ideias e faz crescer a associação. Ou seja, eu até sou da opinião que havia de haver mais do que duas listas. Quanto mais pluralidade de listas houver, melhor é para os clubes ficam a ganhar. O André Amorim, eu sou natural de Vila Maior, ou seja, residia aqui em Santa Maria da Feira. Sou professor na área da educação física, terei licenciatura, mestrado e doutoramento. Também terei um título de especialista em ensino especial e um mestrado em utilização pedagógica das TIC. Sou professor no IXI em Aveiro, sou professor também no Instituto Superior Jean Piaget de Gaia e sou docente. E sou regente das cadeiras de futebol e de treino desportivo, além de outras áreas de metodologia do treino, e pedagogia, didática, várias coisas que a gente faz. Também pertenço ao Centro de Investigação do CIDES, do Centro de Desenvolvimento Humano. Também pertenço ao Centro de Investigação, o CIDEC, que é o Centro de Investigação Internacional do IXIA. Pronto, isto é alguma das coisas que eu faço. No desporto foi treinador, foi dirigente, foi coordenador e foi presidente de um clube pequenino aqui de Santa Maria da Feira, que é o Vila Mairense. Ou seja, eu fui jogador de futebol também nas camadas jovens. Ou seja, passei por todos o que se pode fazer no futebol, eu passei por eles todos, por isso é que sei o que custa ser dirigente, o que custa ser treinador, o que custa ser presidente e o que custa conseguir que os clubes sobrevivam e que consigam atingir os objetivos. Nós vamos então falar sobre várias áreas. Primeiro, só também dar aqui uma nota do plano que iremos seguir ao longo da nossa entrevista. Neste caso é uma entrevista porque foi preparado enquanto formato de debate. Temos apenas uma lista, terá esta ligação então apenas esta lista, mas aqui, só dar esta nota, iremos fazer uma abordagem geral inicialmente e depois teremos aqui alguns pontos para debater mais pormenorizadamente. Mas a primeira questão que quero colocar, como é óbvio, é o que é que levou o André Amorim a formar uma lista e a apresentar-se então a votos perante os associados da Associação Futebol de Aveiro. Olha, o que me levou, foi desafiado para encabeçar uma lista por algumas pessoas e depois de falar com a minha esposa decidi avançar e os dois fundamentos para eu avançar com a candidatura seria: o primeiro ponto, acabar com as taxas de jogo no futebol de formação, porque somos das poucas, aliás, não conheço nenhuma associação do país que cobre taxas de jogo na formação. A gente basta ver que um jogo de júniores fica por 82 euros a cada equipa.
E houve aqui na altura, para não fugir à pergunta, o primeiro ponto era esse. O segundo era o distrito tem 19 concelhos, ter pelo menos um elemento de cada concelho nos órgãos sociais. Claro que há concelhos que, pela sua dimensão, pela sua grandeza, que teriam que ter 2 ou 3 elementos, mas que teríamos que ter pelo menos uma pessoa por cada concelho. Infelizmente, houve um concelho que eu não consegui um elemento. Tentei de tudo, falei com os clubes, tentei que arranjassem alguém, mas pronto, mas temos a representatividade de 18 concelhos. Não conseguimos um concelho, infelizmente. Tínhamos uma pessoa, mas entretanto soube que tinha um problema grave de saúde e declinou à última hora, pertencer aos órgãos sociais. Eram essas duas medidas principais. Mas eu queria falar então na primeira medida, porque aqui Sim, era a minha, portanto, a primeira questão é exatamente o que é que motivou a candidatura. A segunda questão é, num plano geral, ou seja, quais são as ideias, qual é que é o projeto do André Amorim, a visão que tem para a Associação Futebol de Aveiro, a missão, os pontos diferenciadores, falar um bocadinho sobre a equipa. Já iremos então dissecar aqui alguns pormenores e aqui algumas questões para colocar em forma mais pormenorizada, mas numa visão geral, quais são as propostas e quais são as ideias desta lista liderada pelo André Amorim? Pronto, a primeira medida era acabar com as taxas de jogo na formação. E isto porque isto surgiu, na altura era o Arménio Pinho o presidente, e houve um aumento de taxas de jogo de um dia para o outro de 500%. E eu verifiquei isso e telefonei ao Arménio e disse: Arménio, não se pode hoje tomar um café a 80 cêntimos e no dia a seguir pagar a 5 euros. Impossível. E então alertei-o para isso. Na altura ele não ligou muito a essa situação e houve uma petição, eu lancei uma petição à Associação Futebol de Aveiro, saiu no Diário de Aveiro, saiu nos jornais, e então houve uma reunião em Aveiro e ele voltou atrás nas taxas de jogo. Mas eu, antes de avançar com a petição, andei a percorrer as associações do país. E qual é o meu espanto quando eu chego à Associação do Porto e eles têm árbitros desde os petizes, têm competição desde os petizes até os júniores, e por exemplo um clube como o Feirense, que tem 20 equipas de formação, aqui em Aveiro é capaz de ele ficar por 20 mil euros, não sei se chega 20 mil euros, por exemplo no Porto, por 20 equipas de formação, 2 de juvenis, 2 de júniores, para aí fora até petizes, ficava-lhe por 2.500 euros por ano. Ou seja, isto é uma política desportiva. Ou seja, quando estamos a falar de Aveiro e Porto, Aveiro tem 16 mil atletas, Porto tem 40 mil atletas. Este último ano subiu 5 mil atletas. Porquê? Porque tem políticas desportivas que fomentam a prática desportiva. Ou seja, e o que é que promove? Promove que os clubes ficam com mais dinheiro para poder pagar melhor a equipas técnicas, ter mais um elemento na equipa técnica, ter melhores condições. Ou seja, e como eu reparei que nas outras associações isto não se aplicava, e eu também achava estranho, porque o governo apoia e fomenta, os clubes estão a fazer a promoção do desporto nos jovens, ou seja, estão a fazer uma tarefa pública. Ou seja, fazia-me um bocadinho de confusão como é que só em Aveiro é que se pagava a taxa de jogo na formação, e verifiquei que a Associação de Futebol de Aveiro é uma das mais caras, se não a mais cara do país. Esta é e já percebemos que é dos pilares da candidatura do André Amorim. No entanto, ia convidá-lo também um bocadinho a falar sobre a visão que tem para a Associação de Futebol de Aveiro, aquilo que é o projeto que tem para a Associação de Futebol de Aveiro, e também um bocadinho falava da equipa que está representada em 18 concelhos do distrito de Aveiro, também um bocadinho sobre esta dinâmica, ou seja, de quem é que acompanha o André Amorim nesta candidatura ao próximo mandato da Associação Futebol de Aveiro. Olha, eu preocupei-me em ter pessoas de todos os concelhos. Para ter uma ideia, eu não escolhi amigos para fazer parte da minha lista. Ou seja, 70% das pessoas que estão nos meus órgãos sociais eu nem os conhecia. Eu fui abordar as pessoas, fui abordar os clubes e, por exemplo, eu queria que o presidente da arbitragem não fosse árbitro.
Queria uma pessoa competente, percebesse da arbitragem, mas que não fosse árbitro. Porquê? Porque, claro que depois o resto do Conselho de Arbitragem é constituído por árbitros de futebol, árbitros de futsal e árbitros de futebol de praia. Mas eu queria que o presidente não fosse árbitro e queria que estivesse num conselho mais ao sul. Ou seja, foi buscar o professor Luís Capela, que é delegado da Liga. Eu acho hoje joga a Feirense, não é? Eu acho que ele até é delegado do jogo da Liga hoje do Feirense. Não sei se é hoje, eu confesso-lhe que... Não sei se é hoje, se é amanhã. Ele é que me confidenciou que ia estar aí na feira. Eu tinha ideia que não é hoje, mas já era confirmo, pode continuar. Sim, e então... É sexta-feira. Sexta-feira, pronto. Então eu confundi, ele disse-me que sexta-feira estaria cá, porque ele é delegado da Liga e pronto, bem observar o jogo feirense na próxima sexta-feira. Procurei que fosse uma pessoa, um professor idóneo, competente, sem rabo trilhado, para que a nossa arbitragem siga um caminho reto. Outra coisa, o presidente do Conselho de Disciplina é um advogado que é o Filipe Figueiredo, que já esteve na Associação de Futebol da Aveiro há uns anos, vai ser o presidente do Conselho de Disciplina. O presidente da direção sou eu, sou acompanhado por gente competente, com gente. Eu sou representante da feira, temos um representante de Oliveira das Meias, um representante de Obar, um representante de Estarreja, um representante de Ilhavo, um representante de Aveiro e um representante de Albergaria. Ou seja, se nós repararmos na lista que está lá, são 4 elementos de Oliveira das Meias, mais 2 ou 3 da feira e mais 1 da Aveiro. Ou seja, não faz sentido nenhum nos conselhos de poder, que é o Conselho de Arbitragem e o Conselho e a Direção, estar em 3 conselhos. Ou seja, se Aveiro tem 19 conselhos, toda a gente tem que ter uma voz ativa. Não faz sentido, claro que a feira tem um peso diferente do que tenha a Mortosa, ou de que tenha Vagos, ou de que tenha Milhada. Pronto, tem muito mais clubes, claro que teve que ter mais elementos de Santa Maria da Feira. Ou seja, de Santa Maria da Feira tem 3 ou 4 elementos distribuídos pelos vários órgãos sociais. Aliás, na direção tenho 2. Sou eu e é o Dr. Domingos. Eu gostava também de fazer aqui um preâmbulo que está relacionado com aquilo que é também a visão da lista, mas quando a gente fala da visão desta lista para a Associação de Futebol de Aveiro, decorre certamente também de uma análise daquilo que tem sido o trabalho dos últimos anos, das últimas direções, até à atual direção que neste momento está em funções. Como é que vê também este trabalho que tem sido desenvolvido, ou seja, a evolução da Associação de Futebol de Aveiro ao longo dos anos, e qual é que é a visão e os pontos diferenciadores do projeto do André Amorim relativamente à outra lista candidata? Ora bem, esta atual direção é uma direção que os nomes já vêm de há 25, 30 anos, são sempre as mesmas pessoas, saem um ao outro e entram um ao outro, tem sido desde 1996 que estas pessoas estão mais ou menos lá. O que é que acontece? Nós compramos muito a Braga. Braga é o terceiro a nível nacional, é Porto, Lisboa, Braga e depois Aveiro. E comparámos muito a Braga. E eu, quando falo com as pessoas e quando olho para o passado, nós não nos podemos comparar em nada a Braga. Podemos nos comparar em número de atletas, estamos a aproximar-nos, mas em mais nada. Porquê? Porque se nós repararmos, há 25, 30 anos realmente nós podíamos comparar a Braga. Porque tínhamos um Beira-Mar forte, tínhamos um Feirente forte, tínhamos um Espinho forte, tínhamos um Lamas forte, tínhamos um Oliveira de Bairro forte, tínhamos um Águeda forte, ou seja, tínhamos imensas equipas fortes e nos campeonatos nacionais. Hoje em dia é um absurdo compararmos a Braga, é uma utopia, completamente. Braga tem 5 equipas na Primeira Liga. Neste momento tem 6, porque o Moreirense já subiu 6 equipas na Primeira Liga. Nos campeonatos profissionais tem 17 ou 18 equipas. Nós temos um na Primeira Liga que
Às vezes vai lá o Feirense, às vezes vai lá o Arouca. Na segunda Liga temos o 1-2, na Liga 3 1-2, no Campeonato de Portugal 1-2. Não nos podemos comparar a Braga. Depois, não é só no futebol. Depois vamos às camadas jovens. Nós reparamos, por exemplo, na primeira divisão nacional de júniores, Braga tem 6 equipas a lutar para ser campeão. Tem o Famalicão, tem o Vizela, tem o Guimarães, tem o Braga, tem o Gil Vicente, ou seja, e nós quem tínhamos lá? Tínhamos lá o Anadia, desceu. Agora subiu o Lourosa. Vamos aos juvenis igual, vamos aos iniciados igual. E depois vamos ao futebol de praia. Braga é campeão nacional, ou tricampeão nacional e campeão europeu. E só tem um bocadinho de praia, que é ali exposendo. Nós temos praia desde Espinho até Bagos. Eu não soube falar no futebol de praia. No futsal. Eu lembro-me de termos imensas equipas. Agora não temos nada. O Braga anda em primeiro, ou seja... Mas qual é que será a razão para essa... A razão é a política da Associação de Futebol Aveiro. Nós, infelizmente, nós para sermos uma associação forte, temos que ter os clubes fortes e temos que ter uma arbitragem forte. Eu, a semana passada, fui aos campeonatos não profissionais, que é de júniores, juvenis, do Nacional, nós não tínhamos um árbitro. Nós, na última época, perdemos 60 árbitros. E os nossos melhores árbitros estão a ir para o Porto, para Viseu e para Coimbra, e outros desistem. E isso é porquê? Eu vou-lhe explicar porquê. Era essas perguntas que eu gostava que o Sr. Neves Coelho me respondesse. Por isso é que ele provavelmente não aceita debates. Ou seja, nós ao tirarmos os árbitros dos Benjamins e dos Traquinas e dos Petizes, os árbitros de manhã vão fazer um jogo. Para ganhar 11 euros, eu também não me levantava de manhã, para ganhar 11 euros, só viram os nomes e apitar um jogo. O que é que acontecia? Antigamente eles iam apitar um às 9, um às 10 e um quarto e um às 11h30 e ganhava 40 euros. Aí já vale a pena. E depois iam apitar um jogo de futebol de 11 à tarde. Eles, ao tirar isso aos árbitros, eles pegaram e desistiram. Uns desistiram, outros foram para o Porto, foram para outras associações. E nós perdemos imensos árbitros. E depois não só. Eu estive a comparar os preços que são praticados aqui aos árbitros em Aveiro, e estive a comparar com Braga. Os árbitros de Braga são muito mais bem pagos que os nossos, muito mais, ou seja, não se investe na arbitragem. Outra coisa que ele tem para dizer, por exemplo, o orçamento, o último orçamento que eu este ano eu tenho, mas os últimos orçamentos, 2016-17 foi de 1.900.000, 2017-2018 já passou para 2,2 milhões, 2018-2019 passou para 2,4 milhões e o ano 2021-22 para 2,7 milhões. Na arbitragem e em funcionários gasta-se à volta de 700 mil euros, 800 mil euros. Onde, eu pergunto, onde é que vão os outros 1,9 milhões? Eu pensei que essas fossem as principais despesas da associação, fossem os funcionários e os árbitros. Não fossem as viagens, nem as seleções, nem para aí fora. Gostava de perguntar ao Sr. Neves Coelho aonde é que vão os 1,9 milhões. Sim, eu sei aonde é que eles vão. Quer dizer onde é que... Olha, eu gostava... a aldeia de futebol, realmente a Federação contribuiu com 300 mil euros, uma verba por aí. O resto é os clubes que pagaram, porque senão Lisboa já tinha uma aldeia de futebol, Porto já tinha uma aldeia de futebol, as outras associações todas tinham uma aldeia de futebol e não têm porquê. Se são muito maiores, não têm porquê. Porto vai fazer agora uma aldeia de futebol. Realmente os terrenos foram dados pela Câmara e a Câmara vai pagar a aldeia de futebol. Não é os clubes. Porque se a Associação de Futebol de Aveiro estivesse no Porto e fizesse isso, ou em Lisboa, provavelmente havia... nós somos mas muito não concorda tolerantes com esse investimento que foi realizado? Ora bem, eu concordo da seguinte maneira. O investimento podia ser realizado, mas não era num ano nem em 2, nem tem que ser os clubes a suportarem essa despesa. E depois deveria ir à Assembleia Geral e os clubes decidirem. Ora bem, nós temos esta verba do Governo, da Federação, o resto vão ser os clubes que vão suportar. Mas se você perguntar ao Sr. Neves Coelho, ele vai dizer sempre que não foram os clubes que pagaram.
Mas eu queria que ele apresentasse então quem é que pagou nos orçamentos. Eu não vejo lá nenhuma verba do governo para a aldeia de futebol. Nenhuma. Continuando então também naquilo que estávamos a falar, ou seja, e aqui é importante, ou seja, dar esta nota que o objetivo é dar a conhecer também, até porque não temos ninguém para responder às perguntas, o objetivo é dar espaço para conhecer aquilo que são as ideias e aquilo que são os projetos seria de cada uma das listas, neste momento da lista do André Amorim. Eu falei há pouco então, antes de irmos para alguns focos, eu tinha aqui algumas perguntas depois um bocadinho mais individualizadas de alguns pontos que eu considero importantes naquilo que é a Associação Futebol de Aveiro. Para fecharmos este plano mais geral, perguntava então quais são os grandes pontos diferenciadores, ou seja, olhando para as duas listas candidatas, quais são os dois pontos diferenciadores. E pegando nas propostas, não sei se quer dar aqui mais um ou outro ponto que acho importante, que lá está, o que é que diferencia uma lista da outra e as ideias, o tal projeto que falávamos há pouco, que o André também falou. Em primeiro lugar, se você reparar, nos últimos anos, o foco é a Associação de Futebol de Aveiro. O foco não é os clubes, as estrelas. A estrela é a Associação de Futebol de Aveiro, não é os clubes. E uma associação, o principal papel da associação é regular os jogos e fazer com que os jogos tenham árbitros, que as competições decorram da melhor maneira possível, regulamentar, organizar. Esse é o papel da Associação de Futebol de Aveiro. A Associação de Futebol de Aveiro não pode querer ser a estrela. A estrela são os clubes. São os dirigentes, são os jogadores, são os treinadores, são os adeptos e são os árbitros. Esses é que são as estrelas. A Associação de Futebol de Aveiro não é estrela nenhuma. A Associação de Futebol de Aveiro, neste momento, é o clube maior de Aveiro e o que tem mais despesa. E que é subsidiado pelos clubes, por todos os clubes de Aveiro. Infelizmente é isto que está a acontecer. Só se fala na AFAveiro. Agora, ultimamente, com o aparecimento desta lista, as coisas estão a mudar um bocadinho. Porque agora aparecem umas imagens dos clubes, umas fotografias dos clubes, e parabéns, e agora dá-se tudo, dá-se bolas, dá-se uns mimos aos clubes, porque apareceu esta lista. Porque se não aparecesse esta lista, nada disto seria falado e continuaria tudo na mesma, e a despesa da Associação de Futebol de Aveiro iria subir exponencialmente todos os anos. Eu, por acaso, não tenho aqui o orçamento deste ano, porque nem o consegui arranjar. Eu não sei porquê, mas ele desapareceu. Não sei porquê, mas já me falaram que ultrapassa os 3 milhões. Ou seja, e provavelmente será verdade, porque começou 1.8, passou para 2.1, passou para 2.4 e passou para 2.7. Provavelmente este ano será 3 milhões. E esse é um dos aspectos diferenciadores. Nós queremos que os clubes sejam as grandes estrelas. Ou seja, eu gostava de que a associação é forte, se tivermos clubes fortes, se tivermos um Feirense forte, um Anadia forte, um Beira-Mar forte, um Espinho forte, um Lamas forte. Ou seja, não faz sentido nenhum nós pensarmos que a SABSEG é o melhor campeonato do mundo para essa Liga dos Campeões. Não é esse o nosso foco. Quem nos dera a nós que nós tivéssemos 10 ou 11 ou 12 equipas nos campeonatos profissionais, nós devíamos lutar para termos 2, 3 equipas na Primeira Liga, 2, 3 equipas na Segunda Liga. Esse é o principal objetivo. Ou seja, é fomentar, é dar condições, trabalhar em conjunto com os clubes para que eles possam crescer. Mas nós, sem uma arbitragem forte, temos pouco poder, e nós tínhamos tudo para ter uma arbitragem forte. Sabe porquê? Porque nós não temos ninguém no nosso distrito a lutar para ser campeão nacional na Primeira Liga ou para disputar as provas europeias. Porto, Lisboa e Braga têm esse problema, ou seja, os árbitros de Aveiro deviam estar num patamar superior. Infelizmente, paga-se mal aos nossos árbitros, investe-se pouco na arbitragem e investe-se pouco no futebol em Aveiro. Ou seja, neste momento é a aldeia de futebol. A aldeia de futebol, eu não digo que não seja um projeto que fizesse falta, mas se não pudesse ser feito num ano, seria em 2 ou em 3 ou em 4 ou em 5. É como agora a nova... a sede e o pavilhão. A segunda parte seria a nova sede social da Associação de Futebol de Aveiro junto da aldeia de futebol e também a construção do pavilhão para a prática de futsal e um campo de futebol praia. Exatamente. Isso
provavelmente está protocolado, terá de ser feito. Mas se nós entrarmos, se não foi feito num ano, será em 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, não vamos sobrecarregar os clubes para se criar ali as condições para as seleções. E depois as seleções, não faz sentido nenhum ir 200 miúdos num escalão à seleção e andarem desde setembro até junho a treinar 200 miúdos. Isso não é uma seleção. Uma seleção, a primeira vez até pode ir 70 ou 80, a segunda vez já vai 50, a terceira vez vai 40 e ficar ali com o núcleo de 25, 30. Os melhores não é fazer como eles andam a fazer, fazem a zona norte, a zona centro e a zona sul. Na zona norte e depois a seleção é feita pelos coordenadores, que mandam quem eles querem. Eu vou dar o exemplo de um clube. Houve um clube o ano passado que mandou os 5 melhores jogadores de infantis B e ficou sem eles. Houve outro clube que ficou com os jogadores, abordou-os, ficou com os jogadores. Ele este ano o que é que fez? Mandou os 9 piores jogadores que lá tinha e ainda andam lá 5, só 4 é que foram mandar embora. Ou seja, isso também não é ético, porque é enganar os miúdos, enganar os pais. Ou seja, realmente quem tem valor, pronto, vai à seleção. E depois os treinos das seleções não podem interferir com os treinos dos clubes. Os diretores falam-me, os coordenadores, dizem-me que eles têm mais treinos nas seleções do que nos clubes. Ou seja, não faz sentido. Vamos então agora, eu propunha que fôssemos ao pormenor em algumas áreas um bocadinho mais abrangentes, e a primeira questão, estamos a falar de futebol, e o futebol é claramente um dos pontos marcantes da São Paulo de Aveiro, embora o São Paulo de Aveiro não seja apenas futebol de 11, nem futebol de 7, há também futebol praia, há também futsal, mas vamos começar pelo futebol, e eu dentro de futebol ia pedir para me falar um pouco daquilo que é a ideia que tem para a formação, ou seja, qual é que é a ideia, qual é que é o projeto para a formação, as linhas estratégicas e o que é que esta lista, ganhando as eleições, irá mudar ou implementar ou continuar a nível de futebol formação. Olha, nós temos a ideia de formar árbitros, ou seja, evidentemente, e temos a ideia de acabar com os diretores pedagógicos. Ou seja, nós temos a intenção de fazer o que as outras associações fazem, ou seja, ter árbitros desde os petizes, dos petizes até aos júnior, e acabar com os diretores pedagógicos, porque os diretores pedagógicos não foi mais nada mais, nada menos do que tirar a responsabilidade da Associação Futebol de Aveiro de organizar os jogos e regulá-los e ter lá um árbitro. Então o que é que eles fizeram? Passaram a bola para os clubes. Os clubes têm que organizar os jogos, têm que pagar os delegados, os treinadores, os diretores pedagógicos, pagar isso tudo, e têm que fazer de árbitros. E depois, se alguma coisa correr mal, ainda são multados. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Nós já temos aqui apalavrados vários protocolos, e vamos fazer pelo menos um protocolo por conselho em escolas profissionais, mesmo escolas com cursos de desporto, e iremos ter um professor de cada conselho que irá lá dar a arbitragem, ou seja, para eles poderem chegar e saírem com o curso de árbitro, que dará para as duas coisas, dará para árbitro de futebol e futsal, para que eles possam apitar nas duas coisas e depois, mais tarde, verem por qual é que querem seguir, ou pelo futsal ou pelo futebol. E então só no segundo ano é que poderemos implementar, tirar os diretores pedagógicos e incrementar os árbitros, porque não vamos ter árbitros. Nós este último ano perdemos 60 árbitros e este ano vamos perder mais 40 ou 50. Aqui a norte não acontece muitas vezes, mas a sul não há jogo nenhum que os delegados não têm que fazer de bandeirinhas e árbitros, porque não há árbitros. E não há árbitros porquê? Porque são mal pagos, são maltratados, e se nós não tivermos uma arbitragem forte, também não podemos ter competições fortes, nem
nem organizadas de maneira eficaz e eficiente. Eu pegaria então nesse outro ponto, ou seja, qual é que é a sua ideia? Já foi abordando, agora pedir um bocadinho mais em concreto o que é que irá mudar a nível da arbitragem, a nível da disciplina, e também há aqui um ponto que começa cada vez mais a entrar, infelizmente, sempre ter presente no futebol, tem recentemente regressado à ribalta, que é a violência no desporto também, que é um ponto que acaba por marcar a atualidade. Eu vou falar aqui sobre esse tema. A Associação de Futebol de Aveiro fez, para justificar a aldeia do futebol, não é? Era para ser feito lá os jogos todos, apesar daquilo não ter condições. Por exemplo, eu fui lá ver o jogo de subida de divisão do Flograde B com o Santo André. O Santo André subiu a divisão e reparei que não havia polícia. Os elementos que estavam lá eram os funcionários da Associação de Futebol de Aveiro. E eu disse assim, isto vai dar problemas. Uma divisão da bancada com umas grades de plástico, os adeptos não couberam lá todos, estavam distribuídos pelo campo, não estavam divididos, e por acaso as coisas até correram bem. No dia a seguir foi dos piores cenários que, pronto, conseguiram que não saísse cá para fora, não é? Eu estive presente e até estive lá a falar com alguns elementos da comunicação social. Ou seja, aquilo correu muito mal. Na segunda divisão, o São Roque, com o Monsaros, acho eu, correu muito mal. Pancadaria. Aliás, estavam jornalistas ao meu lado que disseram foi um dos dias mais negros que houveram no futebol em Aveiro. O que é que aconteceu? A organização mal feita da Associação de Futebol de Aveiro, um jogo que decide um campeão. A aldeia de futebol não tem condições para receber um jogo daqueles, deveria ter polícia, não tinha. Ou seja, o que é que acontece? Na semana a seguir jogava Passos Brandão com Jové Force. Foi realizado em banca o jogo? Foi realizado na banca, foi decidido na quinta-feira à noite que ia ser lá o jogo, e eu fui lá. Qual é o meu espanto quando eu chego lá? Guarda, polícia de intervenção, tudo. Ou seja, como a organização no jogo da semana passada tinha sido uma vergonha, eles ali trancas à porta, e bem, porque eu fui das pessoas que disse que os clubes têm que ter um mimo. Porque é que há de ser na aldeia de futebol que não tem condições? Porquê é que não é o estádio do Feirense, o estádio do Águeda, dar um mimo aos clubes? Porque os clubes gostam de receber essas competições, porque faturam um bocadinho no bar, porque até podem vender umas rifas e que faturam alguma coisa. E bem, fizeram isso. Outra das coisas, eu não percebo como é que a final da Taça de Aveiro é no estádio municipal. Se as duas equipas são aqui da feira, tem aqui o campo de Feirense, que de certeza gostaria de receber o jogo, o campo de Lourosa ou o campo de Oliveirense. Um campo desses podia receber o jogo, porque não faz sentido absolutamente nenhum. Há muitos adeptos de Lamas e de Lebon que não vão fazer 70 km para ir ver o jogo. E se fosse aqui na feira eles vinham, ou se fosse em Lourosa eles vinham, ou se fosse em Fiães eles iam. Ou seja, e é muito mais bonito ter um campo que tem 2 ou 3 mil pessoas a ver o jogo do que ter um campo com 30 mil pessoas, tem lá 2 mil pessoas a ver o jogo se tiver. Ou seja, não percebo essa situação. É para justificar o campo que está lá. Opa, não faz sentido. Ir lá uma supertaça, ir lá ao futebol feminino, equipas traz muitos adeptos, o Porto, o Benfica, isso tudo bem. Agora assim não faz sentido absolutamente nenhum. Não pensam nos clubes, pensam no ego deles. A sua proposta é melhorar aquilo que é o que possa às vezes ter corrido menos bem nesta loja. Não tem nenhum projeto diferenciador, ou nenhuma falou na arbitragem para todos os escalões, que é um dos pontos que diferencia claramente daqui que tem nesta altura. É o diferenciador, por exemplo. Já lá vamos. Eu propunha, falando ainda da arbitragem e disciplina, como é que pensa também trabalhar aqui esta área ainda concretamente? Um dos pontos que tem sido mais falado neste programa, nos programas de ataque, tem muitas vezes com os timings, ou seja, os timings de resolução dos problemas. Como é que pensa também conseguir resolver ou atenuar esta questão? Ou seja, a regulamentação tem que ser muito bem cuidada e tem que ser célere, rápida e bem cuidada. Por exemplo, o que aconteceu com o Lamas de Framentelos
é de falta de planeamento. Eu nunca vi em lado nenhum nada disto. Evidentemente que se previa que as equipas de SABSEG iriam estar nas fases final da discussão, nos quartos de final, meias finais da discussão da taça. Como é que não tem lá uma linha que isto não é... O Fermentelos fez muito bem, utilizou as armas que tinha, ou seja, não ia-se prejudicar a ele para beneficiar a equipa adversária. Se está na lei, não estou nada contra isso, mas como é que não tem uma linha que salvaguarde se os jogos chegarem às meias finais, os clubes tiverem jogo na terça-feira, o jogo é obrigatório passar para sábado, ou então tem que ser adiado um dia. Como é que não há uma linha que defenda os clubes? Ou seja, neste caso foi o Lamas, podia ser ao contrário, ou seja, os calendários e as regulamentações têm que ser bem definidas. E não só em termos de árbitros. Nós queremos formar árbitros e não queremos formar árbitros. Temos uma equipa de jovens. Formamos uma equipa de jovens, a gente vai mandar os 3 jovens. Não vamos mandar 2 jovens com um mais velho. Porquê? Porque a gente tem conversa com os árbitros. Percebemos que os jovens vão errar, mas vão aprender. Ou seja, a gente até telefona, olha, vai uma equipa jovem, mas podem errar, mas não erram propositadamente. Ou seja, vão errar porque falharam e assim é que vão aprender. Nós não queremos... Qual é que é a avaliação que faz do nível da arbitragem neste momento? Infelizmente, nós temos bons árbitros, mas infelizmente nós estamos a perder muitos árbitros. E eles estão desmotivados. Ou seja, são mal pagos, são mal remunerados, o presidente da arbitragem não os trata muito bem. Já ouvi relatos de palavras que ele disse e de argumentos que ele teve com os árbitros que não os devia ter. Ou seja, os árbitros têm que ser defendidos, têm que ser apoiados e têm que ser também vigiados. Ou seja, tem que haver observadores, e por isso mesmo é que eu fui buscar um presidente da arbitragem ao Conselho da Mielhada, ou seja, lá a sul, muito a sul, e uma pessoa com experiência e que pode melhorar a arbitragem, porque não faz, às vezes, por exemplo, tem que ir um jogo a norte, um jogo difícil e um jogo complicado. Porquê é que não se manda um árbitro de sul aqui, uma equipa de arbitragem de sul aqui a apitar? De Ilhavo, ou de Vagos, ou de Aveiro? Porquê é que não se faz isso? Porquê? Porque tem-se medo de gastar mais uns tostões na deslocação. Ou seja, não faz sentido. Ou seja, a gente tem que zelar, o papel da associação é zelar pela verdade desportiva. É que as coisas corram todas da melhor maneira. Ou seja, isso é que é importante. Se não for assim, não andamos aqui a fazer nada. Ainda dentro de futebol, para fecharmos aqui esta temática de futebol, aqui queria também a sua opinião e a sua visão, aqui mais que isso, que é apresentar as suas ideias, relativamente aos modelos competitivos da Associação Futebol de Aveiro nos quais campeonatos séniores diz respeito. Temos um campeonato de SABSEG que é subejamente conhecido por todo o país. As equipas que têm subido do SABSEG têm feito boa figura nos campeonatos nacionais, mas como é que vê esta reorganização que está pensada para o futebol sénior? Qual é que é a vossa ideia desta lista, caso vença, para o futebol sénior? E também se irá mexer nos quadros competitivos, na regulamentação? Falo, por exemplo, de algumas regras como foram implementadas este ano, a realização de apenas 2 substituições na segunda parte, melhor, pode-se fazer até 5 substituições, mas com 2 paragens na segunda parte. Me lembrar desta regra. Irão ter alguma abordagem, tem na sua proposta, no seu projeto, uma alteração das leis, não é das leis do jogo, mas da regulamentação dos quadros competitivos e até do próprio regulamento das competições? Olha, pelo que podemos melhorar o regulamento. Aliás, este caso do Fermentelos é um caso do caso União de Lamas e Fermentelos, é um dos casos que tem que ser melhorado. Pelo que eu sei, a próxima época será uma série única, que eu estou totalmente de acordo de ser uma série única, porque a gente tem verificado que as equipas têm sido mais fortes, pelo menos nos últimos anos aqui na Zona Norte, ou seja, e que poderiam ser prejudicadas por causa disso. Por acaso não vai acontecer, e até vai ser uma equipa do Norte que vai subir, ou será a Florida ou será
o União de Lamas. Mas em termos de, por exemplo, eu não concordo, por exemplo, com a terceira divisão nas camadas jovens. Acho que vem matar alguns clubes, porque temos agora a terceira divisão em juvenis e a terceira divisão em Ciados. O que é que vai acontecer isso? Há equipas que, para puxar jogadores para a terceira divisão é complicado, e principalmente jovens de 14, 15, 16 anos, olham muito, eu vou jogar na terceira divisão, ou vou jogar na segunda, ou vou jogar na primeira. Ou seja, eu acho que 2 divisões fazia mais sentido. Na altura, este último ano aprovaram isso. Provavelmente nós não vamos chegar a tempo de mudar, porque nós, se ganharmos as eleições no dia 2 e depois tomada de posse e tudo, não vamos poder mexer muito. Uma das coisas que eu prometo já é que, pelo menos no futebol de 7, no futebol de 9, iniciado já, sem ter o orçamento, sem perceber o dinheiro que existe, posso prometer já que não vai haver taxa de jogo nestes escalões já. Depois, claro, juvenis e júniores ainda pondera existir taxa de jogo? Porque eu não sei qual é o orçamento, qual é o orçamento disponível, porque o orçamento está ali, mas é um orçamento que eu não percebo. Ou seja, eu não percebo como é que se gasta 800 mil euros em arbitragem, na formação e nos séniores, e em pessoal que trabalha para a Associação de Futebol de Aveiro, e eu não percebo onde é que vão os outros 2 milhões de euros. Não sei. Ou seja, eu pensava que os empregados é que ficava caro, não é? Pensava que os empregados era o grosso do orçamento, mas não. Existe 2 milhões e que têm que ser explicados. Voltando, e para fechar, porque agora derivamos um bocadinho, relativamente ao modelo competitivo dos séniores, portanto, concorda com uma série única das 8 equipas, mas há um plano para ir para 16 daqui a 2 anos. Caso vença, irá continuar com este plano de reestruturação, ou pensa que também é nessa linha que deve continuar? Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Uma das medidas, que é a 13ª, reuniões mensais com todos os clubes, para a identificação de dificuldades, insatisfações, sugestões e esclarecimentos, para que lhe seja devolvida a voz ativa. Ou seja, nós temos que auscultar os clubes. Ou seja, esta medida da SABSEG ser série única foram os clubes que assim o decidiram. Ou seja, nós não podemos decidir sem auscultar os clubes. A questão é a série única, ou seja, a reestruturação do campeonato de SABSEG vai na linha de ter uma série única com 18 equipas este ano e na próxima época passará para 16. Este é o projeto. Vamos auscultar os clubes. Vamos perceber os prós e os contras e auscultar os clubes. Imagino que a gente faz uma reunião com os 18 clubes da SABSEG e todos dizem não, eu acho que assim é que está bem. Pronto, se a gente vai de acordo com os clubes, a Associação de Futebol de Aveiro tem que dar a voz aos clubes, tem que regulamentar, tem que organizar, tem que repor a verdade desportiva, tem que ter uma disciplina que atua, evidentemente, mas tem que ir ao encontro dos clubes. Ou seja, os clubes é que estão lá dentro, os clubes é que passam as dificuldades, os clubes é que têm a percepção de como é melhor. Vamos agora dar aqui um salto para o futsal. O futsal também é uma das montras da Associação de Futebol de Aveiro. Eu pedi-lhe que mas desse aqui uma nota, então, qual é que é a visão desta lista para o futsal, nas suas vertentes. Aqui colocaria mais ou menos a mesma lógica de ideia, desde a formação, passando para a arbitragem e disciplina, o campeonato sénior, aquilo que é a projeção do futsal para os campeonatos nacionais e, como é óbvio, pôr aqui em cima da mesa aquilo que é a alteração que pode ou não existir a nível regulamentar, a nível competitivo, de quadros competitivos. Qual é que é a aposta, qual é que é a visão desta lista para o futsal em Aveiro? Eu fui buscar 2 pessoas, se calhar, das pessoas mais competentes para o futsal, que é o Norberto, que pertence à Nova Semente, está na minha direção e vai ser responsável pelo futsal. Foi buscar o Pedro, que foi árbitro de Primeira Liga de futsal e que acabou agora este ano
e que também, ou seja, eles vão ser as duas pessoas que vão estar encarregues por dinamizar o futsal. Ou seja, porque eu também passei pelo futsal. Eu passei pelo futsal feminino de Vilamairense há 20 anos atrás. Ou há 20, 15. E percebi que aqui em Santa Maria da Feira havia imensas equipas de futsal. Havia Martelinho, Família Cadete, Dragões Sandinha, era um monte de equipas. Hoje a gente conta pelos dedos das mãos. O que é que se passou para a gente perder tantas equipas, tantos jogadores? Fazia-se um torneio aqui em Santa Maria da Feira, por exemplo, que durava uma semana inteira. E era jogos até à meia-noite. Ou seja, houve um total desinvestimento de futsal. E não se pode... Eu não tenho nada contra o Sr. Lídio, mas o Sr. Lídio é uma pessoa que tem 70 anos, está completamente ultrapassada. Completamente ultrapassada. Ou seja, é uma pessoa... Tem que ter uma pessoa jovem, uma pessoa dinâmica, que chama pessoas para o futsal, que organize, que vá às escolas, que tenha um projeto educativo, um projeto que fomente a prática de futsal, porque senão o futsal, mais ano, menos ano, vai acabar. O futsal feminino não existe. O futsal está praticamente a desaparecer. Ou seja, porquê? Porque a política desportiva é má. Se a política desportiva for forte, eu vou dar o exemplo da Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol, porquê é que as taxas de jogo no feminino são 0 euros? Porquê é que as inscrições no feminino são 2 ou 3 euros? Porque eles querem aumentar exponencialmente o futebol feminino. Isto está a aumentar. Isto são políticas desportivas. Isto são políticas de apoio aos clubes. A política dos 0 euros em taxas de jogos, desde os petizes até aos júniores e ter árbitros, no Porto, este último ano, eles subiram 5.000 atletas. 5.000 atletas, não subiram 500 nem 600, subiram 5.000 atletas. Ou seja, é estas políticas que nós queremos ajudar os clubes para que eles possam desenvolver, para que eles possam ter mais atletas, para que eles possam ter alguns atletas sem pagar. Ou seja, é isto, que tenham um plano social, possam ter 4 ou 5 ou 10 ou 15 miúdos sem pagar, porque têm ali uma caixa de ar que os permite respirar. Se nós... outra coisa que eu quero falar, se nós formos ver as multas, há 10 anos atrás, as multas eram 30.000 euros por ano. Estes últimos anos é sempre a subir as multas, é multas e multas e multas. Eu não digo que tem que haver disciplina. Evidentemente que tem que haver disciplina. Porque se não tivermos uma disciplina forte, mas há multas que não cabem na cabeça de ninguém. Há multas, por exemplo, um jogo de traquinas, os miúdos atrasaram-se 2 minutos do balneário, 50 euros de multa. Há um indivíduo qualquer na bancada que chamou o nome ao árbitro, 100 euros de multa. E o clube, ou seja, a gente está a esmagar os clubes. Estamos a esmagá-los, ou seja, não podemos fazer isso. Claro que, por exemplo, quando acontecem coisas graves, as pessoas têm que haver mão pesada para não ser recorrente. Há aqui uma questão que eu também lhe gostaria de colocar, e vai um bocadinho na sequência, quer do futebol, quer do futsal, por isso iria colocar agora, e vai nessa ligação também daquilo que é a segurança do recinto de jogo e aquilo que é a segurança do desporto. Até dezembro do ano passado, por intermédio do Ministério da Administração Interna, por um programa chamado PIRPED, havia o financiamento aos clubes para haver apoio no policiamento aos vários jogos de futebol de 11 principalmente e de futsal, confesso que não sei que escalão para que era, mas precisamente que também era a partir de juvenis, ou iniciados os juvenis. Desde janeiro que essa taxa deixou de ser apoiada pelo Ministério da Administração Interna, portanto o PIRPED terminou, e há aqui uma lógica de PCS. A minha questão é, muito, muito diretamente, se esta lista vencer, qual é que é a visão desta lista relativamente aos PCS, se garantem efetivamente aquilo que é a segurança do jogo e a segurança dos elementos desportivos nos vários jogos, vários escalões, principalmente nos séniores, mas também na formação, porque é na formação que a taxa começa a ser um bocadinho mais elevada, porque uma equipa que tinha muitos jogos acaba por ser muito dispendioso. Dizer que, ou seja, um clube não pagava a arbitragem por completo, pagava um valor muito mais residual
relativamente a essa dinâmica. Qual é que é a visão desta lista? Realmente no futebol de 7, futebol de 9 não faz sentido ter segurança, porque são jogos que trazem pouca gente e que as pessoas vão se sabendo mais ou menos controlar, porque agora no futebol de 11 nos séniores pelo menos tem que haver guarda. Ou empresas de segurança devidamente certificadas. Mas há algum apoio para os clubes? Exatamente, porque se vai para lá um PSS, afeta o clube que vai lá, está com colete, mas está ali, se calhar tem pouca formação, tem pouca disponibilidade, se calhar devia ter 7 ou 8 e se calhar só tem ali 2, ou seja, é complicado, ou seja, nós vamos ter que fazer cursos de formação. Mas garante, na sua opinião, garante a segurança, um PCS garante a autoridade perante um adepto qualquer, seja da equipa da casa, seja da equipa adversária? É complicado porque ele não o vê como autoridade. A gente basta ver o que aconteceu e o que tem acontecido quando são os diretores pedagógicos a apitar. Ou seja, se é um árbitro, eles veem uma autoridade. Se é um guarda, eles veem uma autoridade. Se é uma pessoa afeta o clube, eles não veem autoridade nisso. Eu vou dar um exemplo. Houve um jogo de traquinas com um diretor pedagógico que os pais pegaram à porrada na bancada e o presidente desse clube acabou o jogo. E bem, muito bem, mandou os miúdos para o balneário e não permitiu que eles voltassem outra vez ao jogo para retomar, acabar o jogo. E sabe qual é que foi a medida da Associação de Futebol de Aveiro? 500 euros de multa. 500 euros de multa. Ou seja, o presidente teve a atitude certa, que foi mandar toda a gente para o balneário porque estava a ver os pais à pancada e estava a chorar e tudo mais, e nem os deixou voltar ao campo. Não há condições para acabar o jogo não tem efeitos classificativos, porque não há competição, não há primeiro, não há segundo, não há último. Na sua lógica, depreendo que há aqui também uma tentativa de, não vou dizer minimizar as multas, mas de reduzir os custos em multas para os clubes. Não, o que a associação está a fazer é transportar a organização para os clubes e depois multá-los. Ou seja, quando a responsabilidade da associação é ter lá um árbitro a apitar os jogos e haver classificação. Porque um miúdo que anda no 3º ano ou no 4º ano, eles são avaliados. Se tiver que ficar retido no ano, fica. Ou tira muito bom, ou tira não satisfaz. Ou seja, não faz sentido nenhum. E depois não faz sentido nenhum não haver penalti. Então, se não jogar penalti e agora marca-se livre dentro da área. Ou seja, há coisas que eu não percebo. E depois multa-se o organizador do jogo porque houve porrada na bancada e ele não veio fazer o resto do jogo. Se fosse um árbitro também provavelmente não iria vir fazer o resto do jogo. Se fosse um árbitro que pensasse bem, não, então os miúdos estão a chorar, vão voltar ao jogo para acabar o jogo. Um jogo de traquinas. Não faz sentido, mas a multa de 500 euros souberam aplicar ao clube. Para acelerarmos aqui um pouco, portanto estávamos no futsal, fiz este paralelo, porque é um bocadinho ligado às duas dinâmicas e cada vez mais, infelizmente, ainda há, neste momento a Rádio Sintonia é parceira do Instituto Português de Desporto e Juventude numa campanha para efetivamente alertar para aquilo que é a violência no desporto e aquilo que é o papel dos encarregados de educação, dos agentes desportivos nessa boa conduta e em passar essa boa mensagem desde a realidade aos jovens atletas. Não sei se relativamente ao futsal há mais algo que irá acrescentar. Eu entroncava já aqui outra questão, que é a aposta no feminino. Temos vindo a ver um crescimento cada vez maior, não só no futebol, mas também no futsal, mas concretamente no futebol. Qual é que é a visão desta lista para o futebol feminino e a aposta nesse sentido? Olha, a aposta vem da Federação Portuguesa de Futebol, porque ao cobrar 0 euros nas taxas de jogo e ao cobrar 2 ou 3 euros na inscrição das atletas, proporciona que haja um aumento exponencial. E depois a UEFA, ao criar a lei que quem quer estar nos campeonatos profissionais tem que ter pelo menos uma equipa feminina, bem ajudar a que isto, ou seja, são políticas, políticas bem feitas para que o futebol feminino futsal
e o futebol de praia se desenvolvam. E não tenho a menor dúvida que o futebol e o futsal vão crescer imensamente no feminino. Porque isto... Você tem pensado alguma estratégia concretamente no futebol feminino? Eu a falar com o Norberto e com o Pedro, eles têm uma estratégia de irem às escolas, em primeiro vão aos clubes, ajudá-los a cativar os atletas, e vão às escolas e fazem protocolos para que eles possam vir treinar aos clubes. Ou seja, uma das parcerias que eu tinha pensado é nas AECs, ou seja, depois nas AECs eles poderem ver 1 hora ou 2 por semana, pelo menos 1 hora por semana, praticar futsal, por exemplo. Ou seja, isto é uma maneira de fomentar, muito como acontece com o Taboeira, que deve ser do clube de formação com mais atletas, que faz isso muito bem, e que nós podemos fazer com que esse tipo de projetos, claro que tem que ser ajudado por equipas especializadas que possam ir aos clubes e que os possam ajudar para que eles consigam crescer. Vamos agora também para outro ponto, que é o futebol praia, que também faz parte da Associação de Futebol de Aveiro. Qual é que é a visão do André Amorim para esta dinâmica? Ainda está em crescimento, somos uma das potências mundiais, mas a nível de modelo organizativo de campeonato não existe em Portugal, mas não existe grande adesão a este campeonato. É também um objetivo potenciar o futebol de praia em Aveiro? É um objetivo, e aliás nós pensamos e temos esse objetivo em 4 anos, pelo menos cada concelho ter pelo menos um campo de futebol de praia. Os 19 concelhos, pelo menos um campo de futebol de praia, para que a gente possa potenciar o futebol de praia. Eu lembro-me daqui na feira ter um campo ali de futebol de praia, desapareceu, e lembro-me de haver ali torneios de futebol de praia. Aqui há 10 ou 11 anos havia ali imensa gente a jogar futebol de praia. Lembro-me de haver um campo de futebol de praia em Gião. Lembro-me de haver um campo de futebol de praia na Torreira. Lembro-me de haver vários campos de futebol de praia. Estes desapareceram todos. Porquê? Porque não há apoio. Agora, como surgiu uma lista, fizeram um torneio de futebol de praia à última hora e bem que oferecem os jogadores que estão inscritos na Associação de Futebol de Aveiro, não pagam inscrição. Ou seja, qualquer equipa pode se inscrever no torneio de futebol de praia sem pagar no centro. Eu acho que isso é uma política desportiva. Isso vai ajudar que, se calhar, alguns jogadores acabam o campeonato. Olha, vamos até ali fazer um campeonato de futebol de praia. Vamos ali a um torneio. Ou seja, isso eu acredito nessas políticas desportivas. Agora, políticas desportivas em que se tenta sugar o máximo possível aos clubes, eu não acredito nada disso, e isso tende a acabar. Nós estamos a aproximar-nos do fim, mas ainda tem aqui 2 ou 3 pontos para questionar, e o próximo é relacionado com a formação. Quando falo formação, não é o futebol de formação, não é o futsal de formação, mas aquilo que é a formação, os cursos de árbitros, os cursos de treinadores de futebol, agora até com esta nova modalidade que foi criada da tutoria para treinadores de futebol. Qual é que é a visão desta lista e qual é que será a aposta desta lista naquilo que a formação diz respeito, e o posicionamento da Associação de Futebol de Aveiro nessa dinâmica de formar jogadores, mas também de formar treinadores, de formar dirigentes, de formar árbitros, de formar pessoas ligadas ao fenómeno desportivo e ao fenómeno de futebol? Isso é muito importante. Aliás, nós temos um projeto que será, e iremos pagar mais qualquer coisa aos árbitros, para quando eles vão apitar, por exemplo, um jogo de traquinas ou um jogo de benjamins, irem 20 minutos mais cedo. Antes de começar o jogo, chamam as 2 equipas, chamam os delegados e os treinadores e têm uma conversa pedagógica com os miúdos. Fazer-lhes ver que o ganhar e o perder estão muito perto, ou seja, fazê-los ver que sem adversário não há jogo, sem árbitro não há jogo, ou seja, ter ali uma ação pedagógica para que eles, e explicar-lhes, porque os miúdos com 8 anos, 7, 8 anos já compreendem as coisas, 9, 10, 11 anos. Ou seja, e aí é que e eles viram o árbitro como um amigo e não como um inimigo.
Ou seja, nós temos esse plano, que foram os árbitros que nos disseram que o deveríamos fazer, ou seja, permitir que os árbitros fossem meia hora mais cedo, que os jogadores estivessem lá meia hora mais cedo, chamá-los e ter uma conversa com eles, em que estivessem as duas equipas, em que estivessem os dois treinadores, em que estivessem os delegados e provavelmente ter dois elementos dois pais de cada equipa. Ou seja, para que as pessoas percebam que o árbitro não está ali para prejudicar, mas sim para que as coisas corram da melhor maneira. Esse é um dos objetivos. E você não me fez a pergunta e nós estamos a acabar e eu queria falar um bocadinho na AFA-TV. Tenho aqui a comunicação a seguir. Tenho aqui a comunicação, mas ainda na formação temos aqui, e depois no final tem aqui espaço também para se houver aqui algum ponto que não tenha tocado para poder falar. Mas ainda dentro da formação, a aposta na formação de árbitros, já falou que seria uma aposta, e os treinadores e os dirigentes associativos. Sim, continua a ser uma aposta desta lista? Uma aposta. Aliás, eu não tenho nenhum problema em dizer que pelo menos nos treinadores eles têm feito um excelente trabalho. Ou seja, ter-se formado imensos treinadores. Aí tiro o chapéu quando as coisas são bem, eu tenho que dizer que estão bem. Ou seja, neste caso não tenho nada em contrário. Ou seja, o trabalho que tem sido desenvolvido em termos de treinadores pelo professor Miragaia tem sido um excelente trabalho, nada contra. Outra questão que está aqui pendente também é a nível da certificação, que é um ponto cada vez mais marcante na vida dos clubes, e a certificação é algo que pode cada vez mais, a partir da próxima época, marcar ainda mais, porque sem a certificação feita pode barrar uma subida de divisão. Exatamente. Pode barrar aquilo que é um projeto desportivo, e é um processo complexo, é um processo trabalhoso, ainda para mais para estruturas futebolísticas, naquilo que acredito eu que seja o universo global da Associação Futebol de Aveiro, de uma estrutura se calhar mais de amor ao clube, de amor à associação, do que propriamente uma estrutura próxima do profissionalizante. Qual é que é a visão desta lista relativamente a esta questão da certificação? Nós iremos ter um gabinete de certificação, ou seja, que vai aos clubes em loco ajudá-los a fazer a certificação. Não é estar na Associação Futebol de Aveiro e os clubes, ou seja, eles vão em loco. E uma das coisas que nós vamos ter é a certificação de instalações desportivas. 98% das instalações não são certificadas. E nós iremos ter um gabinete para certificar as instalações. Evidentemente, se for um clube ou IPDJ para certificar as instalações, não tem peso nenhum. Mas se for lá a Associação de Aveiro, com 40 ou 50 processos, tem outro peso, porque as instalações têm que ser aprovadas à época. Então, se os estádios foram feitos há 40 anos, é há 40 anos. Claro que se os degraus têm 70, tem que ter 90, não se vai deitar tudo abaixo, não é? Tem-se que ver, tem que abrir uma saída emergencial aí, juntamente com as juntas de freguesia e a Câmara, a gente pode alterar alguma coisa, mas as instalações têm que ser certificadas à época. E se for um ou dois clubes não tem peso nenhum, mas se a Associação Futebol de Aveiro, com força, se chegar com 40 ou 50 processos, tem outra força, ou seja, já não passam risco e manda embora, como agora acontece, não é? E mais tarde ou mais cedo, quem não tiver a certificação das instalações, nem os subsídios camarários vai poder receber. Isso caminha para aí, não é? Falámos exatamente, e o meu próximo ponto está ligado com as infraestruturas e instalações esportivas, e aqui um ponto já fomos falando e abordando no início da nossa conversa, que estão relacionados com as infraestruturas da Associação Futebol de Aveiro, e aqui também colocaria também qual é que é a dinâmica orgânica e o próprio financiamento. Agora estamos a chegar a uma parte final também naquilo que é o pensamento da gestão da Associação Futebol de Aveiro, qual é a sua visão e o projeto desta direção para aquilo que será a gestão, a nível da proximidade aos clubes, da ligação com os clubes, dos próprios funcionários que existem e da dinâmica da relação com os clubes, e também a parte das instalações, quer da Associação Futebol de Aveiro, mas também aquilo que são as instalações esportivas dos clubes, que a Associação Futebol de Aveiro tem uma palavra a dizer e, como disse, tem este ponto aqui criado no seu programa de acompanhamento, certificação, mas também acredito, pelo que disse, de apoio a essa certificação. Exatamente, ou seja, nós queremos que a Associação de Futebol de Aveiro tem lá a aldeia de futebol, está lá construída, será uma mais-valia para as seleções, será uma mais-valia para os árbitros
daquela zona, não me acredito que um árbitro de Castelo de Paiva vá lá treinar, não me acredito que um árbitro aqui da Feira vá lá treinar, vai fazer 70 km para cada lado para ir lá treinar, não faz sentido absolutamente nenhum isso. Mas as infraestruturas estão lá, serão uma mais-valia para as seleções, serão uma mais-valia, não sei, para algum clube que não tenha campo, como por exemplo o Santiais, que não tem campo, e provavelmente se não tiver campo eles cederem, como acontece na Associação do Porto, quem não tiver campo, a Associação do Porto aluga um campo e eles vão jogar lá, ou seja, tem uma tabela de preços, vão ver os calendários, não há jogo naquele campo, vão ao clube, olha, vai haver aí um jogo e eles já sabem que vão receber aquela verba por ir lá alguém jogar. Em termos de... Falou-me aí noutro ponto que eu já não estou... Estava ligado, falando da orgânica e daquilo que é o financiamento da Associação Futebol de Aveiro, a gestão da Associação Futebol de Aveiro, neste caso, dos funcionários, mas também da sua ligação desses funcionários com o clube e dos próprios órgãos dirigentes com o clube. Ou seja, nós temos lá muita gente a trabalhar e essas pessoas realmente no início da época têm bom trabalho, mas depois tem que ser um apoio aos clubes, por isso mesmo é que queremos ter um gabinete de certificação que vai em loco aos clubes, ou seja, temos outra coisa que é ter uma psicóloga e uma nutricionista sempre prontas quando requisitadas para ir aos clubes dar formações, ou seja, olha, nós queríamos que alguém viesse em termos da certificação vir aqui dar de nutrição, nós marcamos, a pessoa vai lá, junta os intermediantes e fala. Em termos de financiamento, nós temos muitas maneiras de poder financiar, ou seja, a AFA-TV, e eu ia falar da AFA-TV, porquê? Porque eu acho que a AFA-TV está muito mal aproveitada. Realmente, quando surgiu, foi uma almofada de ar fresco, mas agora está a ficar obsoleta. Permita-me então agora fazer essa colocação. Eu tinha aqui exatamente a comunicação para perguntar qual é que é a visão desta lista relativamente à comunicação e à projeção da Associação de Futebol de Aveiro, e é que claramente a AFA-TV é um dos projetos que tem sido mais badalados a nível nacional. Qual é que é também a opinião do André Amorim e da sua lista relativamente a esta dinâmica? Foi muito badalado porque foi inovador, mas agora está a ficar obsoleto, porque assim, nós temos 156 clubes. Quantos é que beneficiam da AFA-TV? Se calhar 30. Por aí. O Feirense alguma vez viu um jogo do Feirense na AFA-TV? Um jogo do Lourosa? Um jogo do Taboeira? Um jogo do Beira-Mar? Estou a falar dos clubes grandes, ou seja... Eu aqui também vou ser franco, não sei se... Ou seja, mas eu não estou a falar de sénior. Sendo, por exemplo, na Liga, não sei se, por exemplo, a AFA-TV teria essa permissão. Sim, mas, por exemplo, os Júniores de Feirense disputaram um jogo com o Académico de Viseu para subir da divisão. Outro jogo que ele posso dizer, o Santo André que falou Grade B. Uma subida de divisão, a AFA-TV não transmitiu. Acha isso normal? Então a AFA-TV é para servir os clubes todos ou é só para servir alguns? E depois vou dar outros exemplos. Existem clubes que não estão satisfeitos, mesmo na SAPSEC, que não estão satisfeitos com a AFA-TV. Porquê é que a Flowgrade tem um canal televisivo próprio? Porque lhe dá mais rentabilidade do que a AFA-TV. Por exemplo, o Canal 11 vai transmitir os jogos, não vai? Mas, por exemplo, estão isentos de taxa de jogo. E as taxas de jogo na Liga 3 são 1000 euros, são puxadas. Ainda tem uma verba que é dada ao clube. A AFA-TV o que é que dá aos clubes? Visibilidade? Não me parece. Por exemplo, o Águeda também tinha uma empresa que fazia a transmissão dos jogos. Ou seja, a AFA-TV é importante se... em primeiro lugar, der voz a todos. Por exemplo, há um torneio. Custa alguma coisa a AFA-TV ir lá, por exemplo, um torneio em Fiães, ou um torneio em Lourosa, ou em Aveiro, e lá dar um bocadinho de visibilidade àquele clube pequenino, lá há 15 minutos filmar. Então eles não pagam como os outros. Então a AFA-TV não há um jogo da primeira divisão, um jogo importante, e a AFA-TV não vai dar porquê? Um jogo importante na segunda divisão não vai dar porquê? Na opinião do André Amorim, então vai haver mais investimento, ou seja, porque para fazer esse trabalho tem que haver mais investimento. Olha, na parte da AFA-TV. Eu, por acaso, eu não sei se você sabe que as câmaras
são da associação, as câmaras por qual são filmadas os jogos. Sim, não, eu quando falo, não estou a falar até muitas vezes em equipamento, eu estou a falar, por exemplo, só de recursos humanos e de outro tipo de Ou seja, disposições. eu por acaso Portanto, na sua opinião, a comunicação é algo que tem que ser mais apostado ainda? E tem que ser mais apostado ainda, exatamente, e tem que ter retorno, tem que ter um retorno grande. Eu por acaso tenho aí um orçamento de uma entidade importante que gostava de entrar na Associação de Futebol de Aveiro, mas dar os jogos indireto, não é? Os jogos, e que provavelmente iria dar 30 jogos por semana. Ou seja, e ainda não sei o orçamento da AFATB, porque eu tenho muitas dúvidas do orçamento, porque eu também tenho um elemento na minha lista que esteve na antiga lista do Arménio. E eu tenho muitas dúvidas que o orçamento da AFATB é o que eles apresentam. Muitas dúvidas. E eu gostava de saber também qual é o financiamento a nível da AFATB. Porque os seguros, em termos de seguros, tenho 4 orçamentos com seguros muito mais baratos, muito mais apetecíveis. A Liga chama-se ABSEG por alguma coisa não é? Porque cobra mais e depois dá um subsídio para o nome SABSEG. Mas isto são outras coisas que depois, se a nossa lista ganhar, claro que este ano não vamos poder negociar, mas nos próximos anos nós temos os orçamentos e então iremos negociar e criar muito mais vantagens à Associação de Futebol de Aveiro. Ou seja, eu vou-lhe dar o exemplo. A AFA Magazine continua-se a fazer. Você consegue ver algum clube a comprar a revista? Foi um projeto totalmente falhado. Você vai à Associação de Futebol de Aveiro e tem lá pilhas de revistas até ao teto. Quem é que paga isso tudo? São os clubes. Ou seja, não é só falar no que corre bem e o que corre mal. Então, e a AFATB não devia ter desenvolvido mais? Não devia estar mais abrangente? O marketing da associação, ou seja, neste momento o que se fala é o marketing, é a estrela maior do distrito, é a Associação de Futebol de Aveiro. Quando ia ser o Feirense, o Beira-Mar, o Espinho, o Lamas, o Lourosa, o Fiães, o Vilamairense, o Lebom, todos têm uma palavra e todos são importantes. Ou seja, neste momento a Associação de Futebol de Aveiro, em relação a Braga, que há 30 anos nós equiparávamos a Braga, nós hoje somos uma miragem em termos de clubes, em termos de arbitragens, em termos de tudo. Eu vou dar um exemplo concreto. O Belenenses São Joanense, na Liga 3 para a subida. Eu estive a ver o jogo no Canal 11, o São Joanense faz um golo limpinho aos 76 minutos. O jogador está a 2 metros dentro da área em jogo, faz golo. E os locutores da Canal 11, no momento que ele apitou, ele já tinha apitado quando ele estou. Provavelmente, se calhar não era o Belenenses que tinha lutado, estava a subir, se calhar era a São Joanense. Mas como a Associação de Futebol de Aveiro não tem peso nenhum, era um clube da Associação de Futebol de Lisboa e um clube da Associação de Futebol de Aveiro, nem se falou no assunto. E acabou o jogo 0-0 e o Belenenses festa por ali acima. Nós estamos mesmo a fechar, antes de dar espaço para aqueles pontos que poderão ter sido ainda, que gostaria de juntar. Eu gostava de fazer uma questão e vai entroncar um bocadinho naquilo que já falou. Ganhando a lista do André Amorim, qual é que é o posicionamento da Associação de Futebol de Aveiro no final do mandato? Ou seja, qual é que é o objetivo, qual é o posicionamento que quer para a Associação de Futebol de Aveiro? Ambiciona chegar a esse terceiro lugar no ranking das associações? Olha, eu com esta medida das taxas de jogo 0 para a formação, em primeiro lugar, vai aumentar exponencialmente o número de atletas. Em segundo lugar, vai permitir que os clubes consigam conservar o talento nos clubes. Porque é uma verba que os clubes vão poder ajudar os jogadores, criar melhores condições, mais treinadores e criar estruturas mais fortes que possam guardar o atleta cá. Evidentemente que aquele atleta, o super atleta, é impossível guardá-lo, porque se um Benfica, um Porto ou um Sporting vê um atleta diferenciado, muito diferenciado, é muito difícil de segurar. É quase impossível, a não ser que houvesse um retrocesso na lei, como era antigamente,
mas isso não volta atrás e dificilmente isso vai acontecer. Ou seja, a nossa proposta é criar condições aos clubes para que eles possam, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Famalicão não perde um jogador para o Porto, o Vizela não perde um jogador para o Porto, o Braga não perde um jogador para o Porto ou para o Benfica, o Guimarães não perde um jogador para o Porto ou para o Benfica. Sabe porquê? Porque eles têm políticas desportivas assentes, porque eles têm oportunidades para jogar, porque eles têm sub-23, porque eles têm equipa B, alguns têm sub-23, outros têm equipa B, e eles sabem que ali vão ter a oportunidade de chegar aos séniores. Enquanto os nossos clubes não tiverem essa abrangência, é muito difícil conseguir segurar os jogadores. Temos aqui o Feirense que vai conseguindo segurar, porque tem um presidente realmente que está há muitos anos, que é um empresário, que é um conhecedor das coisas do futebol, e temos mais 2 ou 3 visionários, e o resto é o que a gente vê. Ou seja, é muito difícil, porque nós temos muito talento em Aveiro, mas depois eles chegam ali aos júniores e perdem-se. Por exemplo, nós vamos à SABSEG, há clubes que aquilo é quase todo estrangeiro, e a gente vai ver ali jogadores de Aveiro, tem 2 ou 3. Ou seja, é preciso criar oportunidades para que eles possam jogar e para eles se possam mostrar. André, estamos mesmo no final da nossa conversa, dava-lhe agora espaço, ainda não são as bem as notas finais, mas se há algum tema que queira falar, que não abordamos ao longo da nossa entrevista. Eu vou dar este tema: devolver a cota de transferência aos clubes que perdem os seus atletas para outros clubes, ou seja, a partir do terceiro jogador, e isto só se aplica de infantis para cima. Imagine, um clube perde 10 jogadores, o treinador pega e leva os 10 jogadores de um lado para o outro, e tem que pagar 4 ou 5, à volta de 5 mil euros, ou tem que pagar uma multa de 5 mil euros. E esse dinheiro, qual é o meu ponto? Que esse dinheiro é acreditado na conta da Associação de Futebol da Aveiro a 100%. O clube de lesado não recebe um cêntimo. Ou seja, a equipa fica sem jogadores, a equipa fica com escalão, fica ali sem o escalão, e a Associação de Futebol de Aveiro é que recebe o dinheiro a 100%. O clube lesado nem um cêntimo recebe. Ou seja, isto não faz absolutamente sentido nenhum. Eu gostava de perguntar ao Sr. Neves Coelho porque é que este valor do dinheiro não é acreditado na conta do clube lesado. Portanto, se o André Amorim ganhar as eleições, irá fazer Irei fazer. Se não for a 100%, provavelmente será a 80%. Ou seja, pelo menos 80% do valor tem que ser acreditado na conta do clube lesado. Porque senão, então, andamos aqui, levamos 10 para ali, e a Associação de Futebol de Aveiro vai querer isso. Porquê? Porque o jogador vai para o outro lado, há uma transferência, e a transferência é muito mais cara, já cobra a transferência e depois ainda a multa. Porque o clube lesado vai ficar chateado e vai denunciar o sucedido, não é? Porque ficou sem a equipa toda, e a Associação de Futebol de Aveiro enche os bolsos. É uma medida, 99% dos clubes não sabiam disto. Há mais alguma medida que queira apresentar, ou mais alguma ideia que ficou? Olha, as reuniões mensais, aumentar o apoio à modernização dos clubes. Nós temos uma verba tão grande na Associação de Futebol de Aveiro. Mudar um sintético são 2.500 euros. Era 2.500 euros para a mudança de um sintético onde dar nada, é quase a mesma coisa. Ou seja, aumentaram menos para o dobro, 5.000 euros. O apoio à mudança à eficiência energética ou aos LEDs, dá-se uma verba, aumentar um bocadinho a verba. Isso é que apoia aos clubes. Isto é que apoia aos clubes. Agora, nós nesta medida de acabar as taxas de jogo já estamos a dar uma ajuda enorme aos clubes. Agora, vamos ver o que está aqui, eu comprometo-me a fazer em 4 anos. Ou seja, eu candidatei-me não é para ir para outro quadro, felizmente tenho uma vida estável, tenho uma vida com algum conforto e pronto, e comprometo-me a tentar ajudar a Associação de Futebol de Aveiro a ser maior, a ser melhor e a ser menos dispendiosa para os clubes, e
a que os clubes sejam as estrelas, em vez de ser a Associação de Futebol da Aveiro a estrela. Estamos mesmo a terminar. Quais são as notas finais que quer deixar aos nossos ouvintes, aqueles que nos ouvem em direto e muitos daqueles que irão nos ouvir, acredito eu, também depois indiferido, quer nos nossos na rádio sintonia.pt, como também nas redes sociais. Outra das medidas que irei promover é cada clube poder subscrever mais do que uma lista para eleições, porque eu tive dificuldade em conseguir as subscrições para eleições. Sabe porquê? Porque isto era só porque eles só precisavam de 10% dos clubes para eleições. Na altura que eles andaram a subscrever as listas, só havia uma lista, e eles disseram, não há mais lista nenhuma, e tentaram, apanharam os clubes todos. Quando eu fui, eles tentaram que eu não conseguisse a subscrição dos clubes necessários para eleições. Se nós ganharmos, cada clube pode subscrever mais do que uma ou duas ou três listas. Porque isto é que é democracia. Quanto mais listas houver, mais democrático é e mais vozes os clubes ganham e saem beneficiados. Ou seja, uma das medidas é essa. Outra coisa que eu espero é que os clubes não apoiaram o Sr. Neves Coelho, subscreveram a lista. Ou seja, no dia 2 de junho, os clubes vão lá e podem votar na lista A, que é do Neves Coelho, ou na lista B, que é do André Amorim. Porquê? Porque o voto é secreto. Eles recebem os papéis do número de votos que cada clube tem e até podem colocar metade em cada lado. O voto é secreto. Ou seja, o Feirense até pode meter metade dos votos na lista A e metade dos votos na lista B. Ou seja, subscrever não é apoiar ninguém. Aliás, eu aos clubes que fui não pedi apoio. Não pedi apoio a ninguém. Eu não preciso do vosso apoio. Eu preciso é que vocês vejam as propostas e vejam o que é melhor para a Associação de Futebol da Aveiro e o melhor principalmente para os clubes. E depois, no dia 2 de junho, votam e apertam a mão a quem ganhou. Não há problema nenhum, não fico triste por isso. Estamos mesmo a terminar. A seguir teremos a entrevista com a Tiago Paiva, presidente da Associação de Futebol Popular Concelho de Espinho. Vai-nos falar da dinâmica que está a ser implementada também neste campeonato e também daquilo que está a ser projetado para várias dinâmicas sociais. Vamos perceber isso tudo daqui a pouco. Vamos então ao repto final. Fica espaço ao André Amorim para deixar um repto final aos associados da Associação Futebol de Aveiro e aos ouvintes da Rádio Sintonia. Olha, o repto que eu faço é que todos os clubes façam o seu direito de voto, ou seja, que votem e que optem pela mudança, ou seja, que nos deem a oportunidade de trabalhar com afinco e com dedicação para os clubes da Associação de Futebol de Aveiro. O nosso objetivo não é ter uma Liga SABSEG forte e ter os melhores clubes na SABSEG. Nós queremos os melhores clubes nos campeonatos profissionais. Quem nos dera a nós que nós tivéssemos, como Braga, termos 18 equipas nos campeonatos profissionais e na Primeira Liga. Ou seja, nós o que queremos é que os clubes cresçam, cresçam em número de atletas, em número em qualidade e consigam reter o talento e que sejam minoradas as despesas com a Associação de Futebol de Aveiro. Ou seja, neste momento, o principal despesa é que a Associação de Futebol de Aveiro, e não pode ser. André, muito obrigado. Só de relembrar que o mote para este programa de hoje foi um debate entre as duas listas candidatas à Associação de Futebol de Aveiro, eleições para os órgãos sociais que decorrem no próximo dia 2 de junho de 2023. Será então entre as 17 e as 21 horas e no final dessas eleições iremos saber então quem é que é a lista que ganha. A lista A então encabeçada por Neves Coelho, a lista B encabeçada por André Amorim. O André Amorim esteve aqui connosco num formato praticamente de entrevista porque a outra lista declinou a presença no debate e faz parte também daquilo que é a democracia e daquilo que é eu deixo um repto ao Sr. Neves Coelho, que eu gostava muito que ele aceitasse um debate, ou aqui nesta rádio ou noutra rádio qualquer, porque seria muito importante para esclarecer os clubes do que acontece na Associação de Futebol de Aveiro e para ele me colocar questões e eu colocar questões a ele, ou seja, o debate era extremamente importante. Deixo o repto. Estou disponível a qualquer hora e a qualquer altura para
para fazer esse debate com ele. Obrigado, André Amorim. Vamos então terminar o nosso debate, embora em formato de entrevista, e daqui a pouco regressamos então com essa entrevista ao Tiago Paiva, presidente da Associação de Futebol Popular Concelho de Espinho.